Oi, viajantes da vida! Me diga aí, sem pensar muito, você é muito competitivo, competitiva, ou você gosta mais de formar grupos, realizar trabalho cooperativo? Na nossa próxima viagem, por mais que possa não parecer, nós, na doutrina espírita, vamos estudar competição e cooperação e como isso nos afeta. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí agora, se não gostar você pode lá no final mudar para dislike e dizer por que eu falei besteira e você não gostou. Mas se eu falei alguma coisa boa, comenta aí embaixo também e diga por que gostou. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, mais um momento precioso de estudos e que Jesus nos envolva nesse momento. Quando eu fui convidado por uma casa espírita muito querida, num bairro lá da capital do nosso estado do Rio de Janeiro, para fazer a palestra no mês de comemoração dos seus 122 anos. Já pensaram, gente? Uma casa espírita, uma atividade que permanece vigorosa. Sim, e essa é vigorosa, é o nosso querido GEPELA, Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, lá de Bangu. Permanece vigorosa por 122 anos. É um feito, porque muitas instituições definham, fecham, declinam. E aí os nossos irmãos de lá me passaram um baita desafio, que era falar sobre competição e cooperação à luz da doutrina espírita. Porque só fazia sentido se fosse à luz da doutrina espírita, né? Senão a gente ia se perder aí em estudos psicológicos, filosóficos. Tinha muita coisa para falar de psicologia, de filosofia, de sociologia a respeito de competição e cooperação. Mas a minha preocupação era assim, como é que eu vou dar conta disso na doutrina espírita? Com a ótica da doutrina espírita. Porque olha só, olhando a nossa volta, fora e dentro do movimento espírita, hein, gente? Fora e dentro das nossas fileiras do nosso trabalho doutrinário. A gente observa bastante os efeitos nocivos da competição exagerada, não é? Criaturas que escondem informações das outras para poder manter um certo privilégio de domínio. Criaturas que partem para a guerra porque estão competindo de tal forma que querem o que o outro tem, em vez de trabalhar para estar também na mesma condição. Então, competição, a competição pela competição, a competição draconiana, essa de querer ser superior aos outros, vem causando dificuldades, dores, dissabores à nossa sociedade há muito tempo. E a gente, por outro lado, vê os efeitos positivos. Nós até buscamos os efeitos positivos dessa cooperação, do chamado trabalho em rede, que tem dado assim os seus primeiros passos, que ainda se apresenta bastante incipiente, não porque não seja uma proposta boa. Cooperar é uma proposta que Jesus nos trouxe, porque senão ele teria vindo fazer a sua missão sozinho, não teria chamado 12, depois 70, depois 500 para colaborar com ele e depois a todos nós. Cada um de nós, ao travar contato, onde quer que nós estejamos, em qualquer fileira que nós estejamos, sim, somos convocados pelo governador planetário, pelo Cristo planetário, para dar a nossa contribuição, para fazer a nossa cooperação, operar junto com os demais tarefeiros, com os demais trabalhadores para a mudança. Então, cooperar é bom. Cooperar é bom e é antiga essa proposta. A diferença é que nós, no nosso egoísmo ainda arraigado, na nossa dificuldade ainda de compartilhar ideias, valores, nós queremos ter para nós. E aí eu estava pensando, até por causa do nosso trabalho mesmo, né, ver como é que os nossos alunos chegam ao chamado mercado de trabalho, como é que eles se posicionam na profissão. Em tempos muito remotos, em tempos em que eu também era estudante, o que o meio corporativo, o que o mundo corporativo, as empresas, os patrões, os capitalistas de todos os tempos, eles valorizavam lá no passado, era a competição. Era contratado o profissional que conseguia derrotar os outros, que conseguia superar os outros num projeto, fazer o projeto mais rápido, fazer o projeto mais bonito, fazer o melhor projeto que os outros.
E aí, hoje, século XXI, eu tenho visto, até porque, por exemplo, meu filho, meus alunos têm feito processos seletivos para outras empresas, e que felicidade saber que hoje as empresas estão valorizando mais aqueles que são capazes de trabalhar em grupo, aqueles que são capazes de cooperar. Olha só, saímos daquela competição acirradíssima, da furação de olho, para hoje a ideia de que se você trabalha em grupo, se você coopera, até a empresa que quer ganhar dinheiro com a nossa força de trabalho, sai ganhando mais, sai mais fortalecida. Sem contar que cooperação melhora a imagem pública. E competição pode até, num determinado fração de instantes, ali colocar o indivíduo numa posição de destaque, no alto do pódio, como nas competições esportivas, mas depois que desce do pódio, depois que volta aqui para o mundo dos mortais, como é que nós somos vistos se na nossa competição nós causamos de repente uma lesão no outro? Se nós, de alguma maneira, violamos as regras só para poder chegar na frente? Normalmente, quando isso acontece, vem um escândalo, vem a ideia de que o atleta ganhou porque estava dopado, o outro ganhou porque manipulou resultados, não rolou um escândalo desse aí? Afinal de contas, aquele aniversário de 122 anos da Casa Querida lá de Bangu foi em junho de 2023. Eu não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, mas foi em junho de 2023. Então, também naquele ano de 2023, ou nesse ano de 2023, se você estiver assistindo ainda em 2023, também aconteceu no noticiário um outro grande escândalo de manipulação de resultados naquilo que os brasileiros chamam de esporte nacional. Particularmente não é o meu não, que é o futebol. Então a gente começa a perceber o seguinte: competição desvairada, competição sem sentido é nociva. É nociva para a sociedade, é nociva para o equilíbrio, é nociva para os indivíduos. E aí a gente começa a pensar, bom, mas como é que eu vou fazer para encaixar isso que a gente vê na sociedade, e aí não tem essa ideia? Nós, do movimento espírita, não temos a proposta de agir a partir de nós, agir a partir das nossas casas, dos nossos trabalhos, para mudar a sociedade, o mundo em que nós vivemos? Pois é. Então vem aí, onde é que eu vou encaixar esse tema, competição, cooperação, nas nossas fileiras? E felizmente, olha só, gente, uma das coisas boas da gente fazer aniversário é envelhecer e granjear experiência. Então agora eu já posso dizer que eu sou antigo e já posso dizer que eu estou ficando velho. E isso me permitiu ver o seguinte, coçando a cabeça aqui, pensando bem no que eu tinha observado ao longo desses 40, quase 50 anos de movimento espírita, eu percebi o seguinte: há muita competição no nosso movimento, gerando um monte de dificuldades, um monte de fracassos. E havia também, e há ainda, felizmente tem havido cada vez mais, muitas iniciativas de cooperação no nosso movimento, gerando grandes sucessos. Ao contrário, gerando até um crescimento, mais fortalecimento. Separadas, as casas realizavam uma cota X de atividades somadas. Quando elas se reuniram, isso aí multiplicou, ficou muito maior do que X, o que cada uma delas podia fazer sozinha somado. Então a gente começa a perceber que cooperação também traz sinergia, um aumento de entusiasmo, um aumento de valor. E aí, lógico, observando isso, aproveitando aí esse nosso tempo de trabalho na doutrina espírita, que é uma parte boa da nossa idade, da nossa existência aqui na Terra desde já, eu comecei a pensar assim, tem tudo a ver. Então os amigos de lá, quando me passaram o desafio certinho. Tem tudo a ver o tema com a doutrina. Por quê? Porque aí se a gente vai lá na obra básica, se a gente vai lá no Livro dos Espíritos, sim, o Livro dos Espíritos, a gente percebe que egoísmo é a chaga maior da sociedade. E o que é a competição acirrada? O que é a competição exagerada? Se não o egoísmo ali, ó, em ação, causando separações, causando desgaste, assambarcando valores. E o que é a cooperação? Aí a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai no Evangelho mesmo, na mensagem de Jesus. Quando ele vai falando a respeito da caridade, quando ele vai falando a respeito do cuidado dos mais pequeninos. Então a cooperação é o exercício de fraternidade proposto a todos nós. E isso ajuda bastante a gente a entender a doutrina que está abraçando. Afinal de contas, é exatamente aí que a gente consegue ferramentas. Mas
a gente não pode demonizar a competição, né, gente? Nós estamos aqui hoje, nós estamos habitando corpos humanos, nossa espécie se desenvolveu e, de certa maneira, domina intelectualmente o planeta inteiro, porque lá no começo, lá nos tempos muito remotos, havia a competição dos seres criados, dos seres que começavam a surgir pelos recursos da natureza. Ah, isso era ruim, Maurício? Não, não era ruim. Não era ruim num planeta em formação. Não era ruim com uma espiritualidade supervisionando para que aquilo se desenvolvesse de forma, olha a palavrinha, sustentável. Sustentável para o planeta, não para aquelas espécies que, fragilizadas, que ainda inadaptadas, acabaram por se extinguir, porque não tinham recursos para competir com outras espécies pelos recursos naturais. E aí a gente pensa assim, então houve um tempo em que a competição era útil, em que a competição pelos recursos, em que a competição pelos avanços tecnológicos era interessante porque ela, primeiro, estimulava os grupos de seres vivos a fazerem transformações neles mesmos para se adaptar e também estimulava ao avanço, a não parar ali. Ah, eu tenho aqui a minha caverna, eu moro num ambiente que é quentinho, então eu não preciso desenvolver nada para aquecer a caverna e nem melhorar o conforto para eu dormir. Tá vendo como é que isso aí era desagradável? Se a gente tivesse ficado acomodado, não estaria dormindo em caverna até hoje. Você que está aí me assistindo, não está gostando de ter um ar-condicionado se for o verão? De ter um cobertor gostosinho, até um aquecedor quando é um inverno mais rigoroso? Então, isso aí, de certa forma, é resultado daquela competição lá, ó, dos tempos muito remotos, dos tempos ainda de que nós éramos nômades. E quando eu estava preparando isso, eu pensei, gente, há muitas décadas, tá? Dá para falar assim, há muitas décadas, passou na TV, e olha que já devia ser um filme muito antigo, porque era um filme em preto e branco, o filme chamado A Guerra do Fogo, que ele ainda mostrava tribos nômades, dos primeiros humanoides, ainda vestidos com peles, andando de um lado para o outro para conquistar comida, e eles tinham uma lanterninha. Quando caía um raio sobre uma árvore, pegava fogo, eles achavam aquilo interessante, tinham uma lanterninha, uma espécie de um recipiente onde eles mantinham sempre uma chaminha ali. Porque aqui, com aquele fogo que eles acendiam as fogueiras, aqui não sabiam fazer fogo ainda. O fogo vinha do céu. E eles tinham que carregar o fogo para onde iam. Imagina, tribos nômades carregando uma lanterninha com uma chaminha, é uma lamparina, gente. Né? E que não podia apagar, com uma brasinha ali pegando fogo o tempo todo, que eles tinham que alimentar o tempo todo. E uma tribo disputava com a outra aquela lanterninha. O poder de ter aquela lanterninha. E aí isso tudo fez com que o filme, todo o enredo do filme fosse em torno de conquistar esse recurso. Então era competição. E era uma competição por um recurso natural que aquela fase ali, que aqueles humanoides ali, não eram capazes de produzir autonomamente. Depois a gente aprendeu a fazer fogo. E aí acabou essa guerra. Olha que interessante, né? Uma vez alcançada a inteligência que a competição proporcionou, vem um momento de que você não precisa mais competir, todo mundo tem, agora a gente pode crescer. E vem outros desafios. Então houve sim um tempo, e há ainda, nos elementos mais inferiores da natureza, em outras instâncias da natureza, vamos chamar assim, não vamos dizer inferiores, né? Em outras instâncias da natureza, a competição ainda é uma lei natural, principalmente na natureza mais bruta. Mas, mesmo isso, mesmo nessas instâncias mais primitivas da natureza, nós vemos a cooperação, não tem? As colônias de insetos. Olha a construção de um cupinzal. Não é interessante como é que um bichinho daquele tamanhozinho assim consegue criar um prédio? Se a gente fosse fazer a proporcionalidade, um cupinzeiro, um cupinzal, como as pessoas falam, né, e comparado com o cupim que o construiu, nós teríamos assim uma criatura, um ser humano de uma altura mais ou menos nossa, com um prédio que praticamente tocaria a Lua, de tão grande, de tão alto que seria. E a construção de uma colônia de insetos. Uma colônia de abelhas, todo mundo funcionando direitinho, quase como umas engrenagens de um relógio. Então existe também cooperação. Ah, mas isso aí são elementos muito primitivos. Ainda vivem a tal da alma grupo, como o pessoal inventa por aí. Pois é. Mas algumas manadas, por exemplo, de elefantes, alguns grupos de primatas têm a cooperação no cuidado dos pequeninos, da prole. Existe a liderança, existem as ameaças e aí coletivamente, e sim, nós vemos isso.
né? As mães protegem os seus filhotes e os filhotes das outras mães. E assim também aqueles que são responsáveis pela segurança do grupo todo. Então há cooperação. Competição e cooperação fazem parte das leis da natureza. Então a gente não está aqui para demonizar a competição e para exaltar ou para idealizar a cooperação como se ela fosse a única força que nos move. Porque de vez em quando, aquilo que se chama de cooperação, na verdade, é acomodação. Ah, todo mundo trabalha pelo bem-estar de todo mundo, então para que eu vou fazer? Não tem uns preguiçosos que dizem isso? Se eu não fizer, outro vai fazer. E aí eles deixam de fazer a parte deles. Então, uma certa dose. E aí vem a questão que me ocorreu quando eu estava preparando o estudo lá para o GEPELA. O problema não é competição e cooperação. O problema é que essas duas forças da natureza, que essas duas leis da natureza, são usadas hoje, século XXI, imagina no passado, em doses erradas. Talvez, e só estou levantando a hipótese, mas aí a gente observa em volta as consequências, né? A gente analisa um fato pelas consequências dele, não é isso que a gente fala? Pois é, então talvez, apenas talvez, né, a gente tenha uma dose alta demais de competição e uma dose baixa demais de cooperação. Se a gente equilibrar essas doses, isso muito provavelmente vai nos deixar numa situação melhor. Por exemplo, nos esportes, é interessante aquele nível de competição. Dá mais graça, dá mais alegria, as torcidas debocham umas das outras, os atletas tentam superar, às vezes, em frações de segundos, a marca dos outros, de forma saudável. Correm, disputam, nadam. Depois que termina, que desce todo mundo do pódio, se abraçam como amigos. Essa é a competição saudável. A mesma coisa nas ciências. Né? Quando a gente pensa assim, não, mas se eu conseguir desenvolver tal recurso, eu vou ter mais conforto para a minha coletividade. E as empresas vão pensar assim, olha, um avanço tecnológico, um ganho de, às vezes, um aproveitamento de 1%, vou falar aqui da minha área, num processo químico qualquer, significa uma economia gigantesca em recursos, em energia e um ganho gigantesco em benefícios materiais. Então, elas competem. Os chamados segredos industriais estão aí, de certa forma, estimulando a novas conquistas. Nós só saímos do tambor, do sinal de fumaça, para o smartphone, porque houve essa competição saudável por se comunicar mais depressa. Ela fica negativa quando ela é apropriada exclusivamente por um grupo para poder subjugar, para poder submeter os outros grupos. Aí ela fica nociva. Mas o problema é a dose, voltemos a falar isso. Então, pensemos o seguinte, olha só como é que é interessante. Aqui, no Seara dos Médios, que a gente usa lá na nossa playlist, né, Mediunidade em Foco, o Emmanuel traz um texto muito interessante no capítulo 39, quando ele fala a respeito do que é necessário para cooperar com Deus, para cooperar com Jesus, na difusão do bem na Terra, e ele fala a visão da espiritualidade sobre competição. Olha que bacana. Não é tanto de competições que o Senhor necessita, a fim de patentear-se entre os homens, embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no turfe, de vez em quando grita e chora, aplaudindo um vencedor. E esse vencedor é sempre um cavalo. Puxa vida, né? Olha que coisa interessante. 3 frases, 3 longos pensamentos para a gente. O Emmanuel não demoniza a competição. Ele diz ali, embora a competição colabore para melhorar a habilidade. É isso que fazem os atletas, é isso que fazem os cientistas, com os avanços tecnológicos, com os conhecimentos que avançam na ciência. Mas, aí a segunda frase nos faz pensar, a competição desenfreada, a concorrência que apaixona, não ajuda o discernimento. Aí a gente vê as brigas de torcidas, as confusões de torcidas, as divisões, os ódios de torcidas que são aí tomando o noticiário, principalmente no futebol. Então isso também é um alerta do benfeitor espiritual. E outra, competir por competir, para quê? O exemplo do turf, das corridas de cavalos, é interessante, porque assim nós vamos ver seres humanos vibrando, torcendo. De vez em quando a gente olha o turf mais antigo, né, com aquelas roupas, com aqueles chapéus, as mulheres, com os ternos, os homens, lá no jockey.
torcendo por um jockey e um cavalo. Mas quem ganha a corrida é o cavalo, não é o jockey. Quem está realmente trotando ali, correndo, é o animal. E um monte de gente aplaudindo, sem nenhum tipo de recriminação, coitadinho do cavalo, que ele está fazendo a função dele, aquilo nem deveria ser a função dele, correr para distrair a gente, mas é um animal. Não é alguma coisa que a gente diz assim, olha, eu vou guardar para sempre esse momento. Não, é um animal. Mas, voltando à questão do paralelo entre competição e cooperação, mesmo nos esportes, quando a gente sai do esporte individual, em que a ideia é você, um indivíduo, superar os outros indivíduos, a gente chega na parte dos esportes coletivos. Aí já fica um grupo tentando superar outro grupo, mas ainda assim, já não começa a haver um certo nível de cooperação? Vamos pensar no esporte que eu mais gosto, que é o voleibol. Se você tiver um grupo excelente de atacantes e um levantador porcaria, o time não ganha. Ao mesmo tempo, se você tiver um levantador genial e bloqueadores que têm a mão furada, o time não ganha. Então tem que haver cooperação entre todos eles. Juntar as habilidades de todos eles para poder obter o resultado. É lógico que ainda vai haver a cooperação dentro da competição. O esporte coletivo é isso. Na ciência também, gente, a gente tem a prova disso. Nós voltamos às nossas atividades presenciais, nós superamos o período da pandemia em 3 anos, porque houve cooperação na ciência para desenvolvimento mais rápido das vacinas. Porque anteriormente, em tempos só de competição, desenvolver uma vacina era um processo que levava aí uns 10 anos. Porque cada um guardava o segredo para si, porque cada um queria chegar na frente, cada um fazia os seus testes em segredos. E aí, como havia uma urgência de a coletividade humana, e a gente devia parar para pensar nisso, né? Passou a pandemia em que houve essa convergência de esforços para a superação de um problema que atingia todo mundo, e nós voltamos ao mesmo ponto de competição de antigamente? Não podia ser desse jeito. Tem alguma coisa que a gente tem que fazer a mais aí. Mas dá tempo, hein, gente? Dá tempo de fazer a mais, porque a gente agora já sabe, já tem o know-how, já tem a expertise para poder realmente fazer uma transformação concreta no nosso mundo para um nível de mais cooperação. Mas a vacina contra a Covid-19 é resultado de cooperação, de troca de informações entre grupos, inclusive superando os interesses de empresas. Entre cientistas, entre grupos de pesquisas, houve essa troca de informações para que chegasse mais depressa a solução do problema. Então estão aí as forças, competição, para estimular, como Emmanuel diz ali, né, o desenvolvimento das habilidades. E cooperação para dar uma diretriz positiva para o desenvolvimento dessas habilidades e não ficar ali só acirrada demais, apaixonada demais, querendo prevalecer sobre os outros e não superar a si mesmo, a gente observa que são forças naturais. Mas põe os olhos de espírita nessa história. O que é que nós vemos a sociedade fazer? O que é que nós humanos? Porque no reino animal a competição ela funciona de forma instintiva, a cooperação funciona de forma instintiva, ambas ajudando a desenvolver a inteligência. Mas no reino humano nós já temos consciência, nós já fazemos de caso pensado. E de caso pensado, o que é que nós fizemos da competição? Nós transformamos muitas vezes a competição em um meio de vida. Eu só vou viver se eu conseguir superar os outros, se eu conseguir superar os outros, se eu ganhar mais dinheiro que os outros. E nós também transformamos, isso que é o mais me dói, a cooperação em utilitarismo. Maurício, nós transformamos, façamos esse mea culpa. Reconheçamos as nossas imperfeições. Nós, humanos, frequentemente transformamos a cooperação em utilitarismo. Eu ajudo na ideia de que alguém vai me ajudar depois. Eu ajudo na ideia de que aquela pessoa vai me retribuir. Mas é isso que Jesus ensinou para nós? É isso que a doutrina ensina para nós? Ou ela nos ensina a fazer o bem pelo bem que o bem nos faz? Pelo bem que o bem-estar geral traz para nós, porque essa é uma questão de inteligência. Em vez da gente ter medo, em vez da gente levantar muros, se nós trabalharmos pelo bem-estar de todos, quem pensará em violência? Quem pensará em apropriação indébita? Quem pensará em cessação da vida do outro para poder manter a sua? Se todos vão se sentir, de certa maneira, amparados, respaldados, cuidados, amados até.
Então, na hora de analisar competição e cooperação, a doutrina espírita traz, um baita holofote. Ilumina para a gente poder pensar assim, nem vou demonizar a competição, porque eu sei que um determinado nível de competição, uma dose adequada de competição, impulsiona o progresso, e nem vou transformar cooperação em utilitarismo, em desejo de benefícios porque eu estou colaborando. Porque de vez em quando a gente ainda faz isso. Vou doar a cesta básica para o centro para ver se a espiritualidade me ajuda a resolver o problema de dependência química do meu filho. Não funciona desse jeito. A gente tem que estar bastante atento a isso. Então é interessante, porque assim, a visão espírita da competição não demoniza a competição. Nós vimos no texto do Emmanuel lá no livro, no Seara dos Médiuns, que acabou de passar aqui. Então a gente tem essa ideia. Existe sim a competição boa e existe a competição ruim, na visão espírita. O que é a competição boa, Maurício? A competição boa é aquela em que nós não temos adversários. Mas como assim? A competição boa é quando nós olhamos para nós, hoje dizemos assim, eu quero ser melhor do que você. Amanhã eu tenho que fazer uma conquista, eu tenho que saber mais do que você, minha imagem no espelho, que representa o ser que eu sou. Eu tenho que saber mais do que você sabe. Eu tenho que estar numa condição melhor do que você está. Em todos os aspectos, em todas as instâncias, gente. Essa competição da gente com a gente, ela serve para todos os aspectos. O material, o intelectual e o espiritual. Sim! Afinal de contas, não é isso que a doutrina espírita nos ensina? Qual é o fim objetivado com a reencarnação, se não o progresso contínuo? Ora, se eu não realizar o progresso contínuo, não estou cumprindo a finalidade da minha reencarnação. Então eu tenho que pensar sempre nisso. Progresso contínuo é avanço material, avanço intelectual, avanço espiritual. E o espiritual está acima de todos os outros, porque é o que puxa os demais. Porque é o que carrega os demais consigo. E é muito interessante que a gente perceba isso. Mas, olha só, essa competição para nós sermos melhores do que nós, é só essa é a competição boa. Da gente com a gente mesmo. Da gente se propondo ser melhor do que foi ontem. Ela não pode se transformar numa neurose de perfeição. Ai, eu não posso errar. Ai, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Ai, eu tenho que ser mais caridoso. Ontem eu dei 2 cestas básicas, hoje eu tenho que dar 2,5, porque não dá para montar 3. Não é isso. Não é nós termos a neurose de perfeição, hein, gente? A competição saudável, a competição boa é aquela que diz assim, hoje eu cheguei aqui. É aquela que Santo Agostinho coloca. Agora deixa eu colocar aqui, Aqui do lado de cá fica melhor. O Livro dos Espíritos, porque depois eu vou colocar a citação do outro lado. O Livro dos Espíritos, na questão 919A, o Espírito Agostinho diz como é que ele fazia. Ele se analisava e sempre queria, no dia seguinte, ser melhor do que ele foi no dia anterior. É essa competição que é saudável, sem neurose de perfeição. Por quê? Porque neurose de perfeição é orgulho. Eu começo a achar que eu tenho que ser tão bom, e tão bom em relação a quê? Em relação a mim ou em relação aos outros? Normalmente, a neurose de perfeição, que muitos de nós ainda vivenciamos, ela tem mais a ver com competição, embora a gente finja que é só um trabalho interno, mas é fingimento, porque a ideia de eu quero ser perfeito para que os outros me vejam como perfeito, para que eu pareça superior aos outros. Olha como isso é grave, como isso é perigoso. E a gente começa a perceber essa chamada, não tenhamos neurose de perfeição. Temos o cuidado para fazer a competição boa. E quando é que a competição é ruim? Quando ela passa a ser minha, olha a palavra, contra as qualidades de alguém, contra as qualidades de uma instituição. É o contra que é o problema na competição fora de nós. Porque quando eu estou fazendo a competição boa, eu estou competindo comigo. Eu estou me desafiando a ser melhor do que eu já fui. Quando eu faço a competição ruim, eu estou competindo com o outro, que normalmente pode ter recursos que eu não controlo, porque na competição comigo, eu controlo todos os recursos. Todos os recursos para acertar e os recursos para errar. Mas, quando eu estou na competição com outros, eu não controlo os recursos que os outros têm. E aí muita gente nessa competição acirrada com os outros, por não ter os recursos que os outros têm, recursos intelectuais, tecnológicos, financeiros, o que seja, Às vezes até a mediunidade, Tem gente competindo para ser mais médium que os outros, olha que absurdo. Mas porque não tem os recursos que os outros têm, que estão acima de nós,
Não conseguindo se elevar, na competição tentam fazer o quê? Passar rasteira e fazer com que o outro caia. A competição positiva, eu faço esforços para me melhorar. A competição negativa, eu adoeço mentalmente, eu adoeço sentimentalmente e faço esforço para derrubar o outro. Para diminuir, em vez de eu aumentar, eu tento diminuir o outro. Essa é a competição nociva. Essa é a competição desagradável. E ela é o egoísmo em ação. Como eu tinha colocado a capa do Livro dos Espíritos aqui, vem para cá agora a citação que a gente vai fazer, lógico, todos nós conhecemos essa, né? A questão 913. Questão interessante. Olha o que Kardec pergunta para os espíritos e presta mais atenção ainda na resposta que os espíritos dão. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo é a resposta dos amigos espirituais. Daí resulta todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, olha que recomendação importante, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça e o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Essa é a questão. Competição desvairada, competição acirrada demais, é a chaga do egoísmo produzindo seus males. E às vezes, gente, é igual acontece com uma infecção por baixo da pele, né? Ela tá lá, a gente sente certa irritação, sente uma dorzinha, mas não vê. Até a hora que ela vira aquela secreção grande, eclode e começa a vazar aquele líquido fedido, aquele líquido horroroso e a causar uma dor maior ainda. O egoísmo faz isso na sociedade. Ele é uma infecção subcutânea da sociedade que vai ali fermentando, fermentando, fermentando até a hora de eclodir. E a gente percebe isso. Kardec também percebeu, né? Aqui no Livro dos Espíritos, quando faz essas perguntas ali sobre o egoísmo, que a gente vai chegar até em mais uma, ele percebeu o seguinte, puxa vida, mas olha só, existe a competição porque as pessoas querem um estado de bem-estar. Existe a competição porque as pessoas querem benesses. Existe a competição porque elas querem mostrar superioridade em relação aos outros. Mas a sociedade aplaude isso. Repararam que a nossa sociedade hoje ainda é aquela que aplaude o mais rico em detrimento do mais pobre? Que acolhe o mais rico cheio de rapapés e o mais pobre às vezes não deixa nem subir da portaria do prédio? Pois é. É uma sociedade que valoriza o egoísmo e não valoriza a fraternidade, a cooperação. Então parece para a gente assim, gente, se a própria coisa está alimentando, está se retroalimentando, que é o egoísmo, ou que a sociedade está alimentando o egoísmo, a gente não vai conseguir vencer. A gente vai continuar competindo, a gente vai continuar querendo furar o olho uns dos outros. Será mesmo? Kardec também pensou isso. Kardec também ficou preocupado, porque assim, esse egoísmo, essa competição exacerbada, é a fonte das guerras. Ou vocês acham que mesmo as chamadas guerras santas lá da Idade Média, elas visavam levar a mensagem religiosa? Ora, pensa bem, gente. Jesus, que falava de amor, que propunha fraternidade, e aí os representantes dele vão lá com uma espada sangrando todo mundo que não pensa que nem ele. Era o objetivo levar uma mensagem de amor e paz? Não era. Era para chegar lá e tomar conta das riquezas. Era para chegar lá e demonstrar poder. Então, mesmo as chamadas guerras religiosas têm o egoísmo e a competição lá na sua raiz. E assim também as guerras que nós vemos hoje. Mas é uma guerra étnica, é um povo que não se entende. Pode ter certeza que tem recurso natural envolvido ali. Tem petróleo, tem gás, tem diamante, tem ouro, tem água. Água. Como havia o filme A Guerra do Fogo, nós logo podemos correr o risco de viver a guerra da água. Porque nós estamos destruindo tanto, poluindo tanto, mutilando tanto os nossos sistemas hídricos, os nossos rios, os nossos corpos de água, que quem tiver água potável vai virar objeto de cobiça das outras que não têm. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se na época primitiva das cavernas a gente teve a Guerra do Fogo, corre o risco de daqui a um século ou mais, ou também daqui a algumas décadas, a gente ter a Guerra da Água, hein, gente?
É muito bom a gente estar atento a isso. Por enquanto a guerra é por petróleo, por ouro, por gás, por alguma coisa mais material e mais passageira. Mas a água é essencial à vida. E a gente corre o risco de ter guerra da água. Então Kardec estava lá assim, né, cofiando o bigode, porque barba ele não tinha, e pensou com os espíritos, mas espera aí, olha só, a sociedade alimenta o egoísmo. A sociedade faz tudo isso aí que a gente está vendo na questão 913 ser para nós uma situação muito difícil. Parece impossível. Aí ele apresenta a questão 916, que é essa que vocês viram aparecer ali agora, que vai mostrar para nós que o mal, porque causa tanto mal, porque causa tanto desconforto, faz a gente acordar. Faz a gente despertar para assim, não quero mais isso não. Olha só, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Pergunta interessante essa, né? Deixa a gente fazer uma reflexão aqui antes de ver a resposta dos espíritos, porque ô perguntinha inteligente essa do codificador. Funciona até hoje. A gente até pensa que está sendo muito fraterno. E a gente até vai tocar nisso mais adiante no nosso estudo. A gente até pensa que está sendo muito generoso, muito cooperativo. Mas no fundo, todas essas intrincadas negociações diplomáticas, elas não estão visando trazer benefícios para um grupo, para um país, para uma coletividade, para uma associação? Pois é o egoísmo ali alimentando o egoísmo. E aí os espíritos vão responder para nós aquilo que a gente aprende, quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E é isso que os espíritos vão trazer para nós. Olha que interessante. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então essa é a questão. Como a gente não aprende pela inteligência, pelo amor, vai aprendendo pela dor. Ali o egoísmo vai causando guerra, vai causando fome, vai causando miséria, que chega às nossas portas. Alguém duvida que ricos, muito abastados, e que em países muito poderosos, a Covid também não fez um estrago danado? Não foi só nos países pobres. Então não dava pra gente ser egoísta naquela hora, né? Até porque, assim, o vírusinho, ele não respeita a fronteira. Então ele pegava uma criatura num país pobre e atravessava a fronteira e chegava num país rico e matava a gente que estava mais preparada ainda para enfrentar do que o outro que estava lá já lutando contra outras, né? E tinha o sistema imunológico mais ativo porque já estava lutando contra outras adversidades. Então pegou um sistema imunológico acomodado, acabou dando no que deu. E a gente tem que estar muito atento a isso. O que os espíritos falam ali é interessante. Vencido o egoísmo, vencida a competição doentia, as pessoas vão se tratar fraternalmente. Olha como é uma jornada da competição externa. Não vamos negar a competição interna. Nós, conosco, continua valendo. Competição nossa com a gente mesmo, contra as nossas imperfeições, contra a nossa ignorância, continua valendo. O que não vale mais, o que não deveria valer, ou o que os espíritos vieram estabelecer aqui é aquele reinado em que da competição externa a gente migra para a cooperação coletiva. E aí, olha, não vai faltar mais alimento, todos terão o necessário. Qualquer um que queira um pouquinho mais de conforto vai acrescentar força de trabalho para chegar até lá. Qualquer um que queira mais, mas ninguém, como a gente vai na questão 930 do Livro dos Espíritos também, vai morrer de fome. Nessa sociedade mais transformada, nessa sociedade regenerada, livre do egoísmo ou se livrando do egoísmo, como é a sociedade em regeneração. Em que a gente não vai ter guerra porque as guerras são causadas pelo egoísmo. Em que a gente não vai ter miséria e fome, por quê? Porque as pessoas vão perceber o seguinte, o que está sobrando para mim, eu posso dar para outro. Eu posso garantir que outros tenham condição de vida digna, tenham alimento, tenham saúde, tenham higiene, com a minha colaboração. Ah, mas quem tem que fazer isso é o governo. Mas nós colocamos os governos lá. Então saibamos, inclusive, fazer essas escolhas, para que a gente possa ter essa condição.
E essa é uma coisa interessante. Aqui na questão 916 fica claro o seguinte, olha, já que vocês não aprenderam pelo amor, já que vocês não aprenderam pela inteligência, que venha a dor, que venham os conflitos, que venham as privações. E que é dor mais dolorida do que guerra, fome e peste, doenças, que estão se alastrando na nossa sociedade agora, ó, finzinho ali das provas e expiações, ou a gente acorda, ou a gente melhora, ou a gente se torna mais fraterno e colaborativo, ou a gente ainda vai arrastar esse período de provas e expiações aí por mais uns 2, 3, 4 séculos até. Depende muito da gente. Depende muito do nosso despertar para sair dessa ideia de competição acirrada, violenta, terrível, para uma cooperação que é exercício de fraternidade. Já pensaram nisso? A proposta de Jesus. Naquela parábola em que ele separa os bodes das ovelhas, né, que fala, bem-aventurados que cuidaram de mim, eu estive preso, me foste visitar, eu tive fome, me alimentaste. Pois é, ali é cooperação. É o trabalho em rede, um trabalho interessante. E aí a gente começa a perceber o seguinte, essa é a proposta. E essa é a proposta doutrinária. E essa é a proposta de Jesus. E essa é a proposta das sociedades. Ah, sim, é importante a gente pensar. Nós não estamos alheios ao mundo. Nós não estamos fora da sociedade. Nós temos que ser os transformadores da sociedade que não nos agrada ainda. Então a gente tem que começar dando exemplo. E é uma coisa interessante, porque assim, a cooperação nos remete a uma outra imagem de uma mensagem atribuída a Bezerra de Menezes, que sozinhos nós somos como uma vara, fácil de quebrar. Mas quando nós nos reunimos, quando nós cooperamos, quando nós agimos em rede, seja o rede ou o feixe de varas, né? Ó, o feixe de varas é muito difícil. Você junta lá, pega o palito de churrasco. Vamos pensar assim, o povo que gosta de palito de churrasco, palito de salsichão. Um palito de churrasco a gente quebra fácil. Agora você pega 50 palitos de churrasco, tenta quebrar que eu quero ver. Tenta quebrar o feixe de varas, não vai conseguir. Então a cooperação dá para a sociedade essa fortaleza, esse vigor do feixe de varas. E esse vai gerar para nós um estado de bem-estar social. Quando eu falo de bem-estar social, eu não estou falando de política, não. Eu não estou assumindo posição nem de direita, nem de esquerda, não. Eu estou buscando aqui que a gente entenda as questões do Livro dos Espíritos que falam a respeito de vencer o egoísmo e que nos induzem, como a 930 que eu já citei, a trabalhar para o estado de bem-estar social, em que a ninguém falte o necessário, como os Espíritos disseram ali, na resposta da 916, que a ninguém falte o necessário. E aí a gente vai ter uma sociedade que pode crescer mais suavemente, que pode compreender que não vai haver tantas disputas, que não vai haver tantos ódios, que vai haver mais respeito à vida, porque o desrespeito à vida tem a competição lá como seu mal original, porque quando eu vou competir com outro, de vez em quando eu perco a mão e até a vida dele passa a ser menos importante do que a minha. Então essas são questões interessantes. Sem contar que tem um outro dado. Cooperação é uma questão de inteligência. Se analise como ser humano. Você, meu irmão, minha irmã, que estão nos assistindo aí agora. Qualquer que seja o momento, dia, tarde, noite, madrugada, 2023, quando esse vídeo está sendo gravado, anos futuros, quando a gente ainda estiver lá no YouTube, se ainda existir o YouTube, né? Mas, faz uma análise aí. Você consegue aprender tudo nessa existência? Você consegue ter todas as habilidades nessa existência? Eu tenho certeza que não. Eu até, olha bem, gente, dentro da minha carreira, dentro da minha área de atuação, eu consigo trabalhar bem uma fração pequenininha dos conhecimentos de uma engenharia toda. Então eu preciso da ajuda dos outros que não conhecem aquilo que conhecem aquilo que eu não conheço. E assim a gente também vai contribuindo. Então olha só como a cooperação, ela tem uma questão interessante. Por quê? Como nós não temos o tempo e a habilidade para assumir todo o conhecimento e toda a capacidade operacional, a gente precisa do conhecimento e da capacidade operacional dos outros. Até às vezes por falta de tempo. Às vezes a gente sabe fazer, mas tem tantas outras atribuições que são prioritárias que você precisa passar uma parte das suas atribuições à cooperação do outro, ainda que seja remunerado. Então a gente tem os nossos ajudantes domésticos, a gente tem os nossos prestadores de serviço. Eu sei mexer com fiação, mas o que eu faria em 3 horas com a minha habilidade precária, ao contratar um eletricista, ele faz em 20 minutos.
e ainda coopero para que ele garanta o seu sustento, para que ele... Olha que bacana isso! Nós vamos juntando nossas habilidades, nós vamos juntando as nossas capacidades de fazer e fazemos mais. É o que eu tinha falado no começo. A cooperação nos traz uma questão interessante, que viola a matemática. Gente, tudo bem. Viola a matemática, viola as leis de conservação da matéria, mas em termos humanos, em termos morais, a cooperação, ou melhor, na cooperação, a soma das partes fica maior do que o todo. Oxe, como é que pode? Isso não funciona com uma melancia, não funciona com um saco de farinha, não funciona nas coisas materiais, porque a soma das partes tem que ser igual ao todo. Mas, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista moral, sim, o resultado é maior do que cada um de nós trabalhando individualmente. Essa é a questão. Esse é o grande valor. A gente vai observar as sociedades de hoje, aquelas em que a gente tem mais cooperação, mais fraternidade, mais amparo social aos fragilizados socialmente e mais estímulo para o crescimento, para o conhecimento e tudo mais, elas funcionam melhor. Elas conseguem um ambiente de mais paz, de mais fraternidade. Sim, cooperação. Com mais cooperação, a gente consegue para a nossa sociedade menos. Olha só, mais cooperação vai resultar em menos desigualdade social. E aí, os males da desigualdade social não estão aí? A gente não vê que exatamente porque tem tanta desigualdade, tem tanta violência? Porque tem tanta desigualdade, tem tanta desonestidade? Porque tem tanta desigualdade, a gente vê criaturas sendo tratadas de forma diferente só pelo dinheiro que elas têm, que eu não tenho? Não é assim? Pessoas que jogam bombas contra policiais são tratadas a pão de ló. E outras pessoas que estavam sem capacete são trancadas no camburão de um carro e sufocadas com gás. Então essa é a questão. Essa desigualdade toda, ela causa esse mal-estar na sociedade. Então, com mais cooperação, menos desigualdade social. E aí cada um, o policial vai ver tanto o morador da periferia quanto o morador lá das altas classes como seus iguais. E vai dar a eles o tipo de assistência que é devida. A mesma forma, nós vamos ver o seguinte, com mais cooperação, aí vamos pensar no outro lado. Né? Se você tem uma estrutura em que a sociedade ampara principalmente as crianças, a gente tem que agir muito rápido para atender as camadas mais jovens da nossa sociedade, oferecer para eles perspectivas. Que para a criança da comunidade carente, que não deveria existir, né, deveria ser uma comunidade só, haja a perspectiva de ir além, porque ela vai ter chance de estudar, porque ela vai ter chance de jogar, praticar um esporte, porque ela vai ter chance de dançar um balé. Hoje de manhã, antes de vir para cá gravar, eu estava vendo uma matéria tão interessante lá de Minas, em que um projeto social trazia e selecionava crianças para o balé. E aí vamos desenvolver os talentos. E crianças de periferias, e crianças de comunidades carentes. Era um dos requisitos até. Ser de baixa renda. Exatamente para diminuir a desigualdade, né? Porque o balé para o riquinho é fácil. Mas o balé para a criança que está lá na periferia, que tem que pegar às vezes 2 ônibus para chegar lá no salão onde vai ensaiar, é complicado. E aí vem o projeto social e diminui a desigualdade. E dá mais equidade e oportunidades, né, consistentes com a capacidade de cada um para que todos possam alcançar o seu máximo e não a mesma posição. Tem que entender bastante isso. Mas olha só que interessante, se não tem toda essa desigualdade, toda essa ambição, o que vai levar alguém a querer agredir o outro para ter o que o outro tem? Então, com mais cooperação, com a coletividade toda cuidando de todos, principalmente das nossas gerações que estão chegando, dos mais jovens, das crianças, dos adolescentes, dos jovens adultos, dando a eles oportunidades, favorecendo, o que não é dando facilidades, hein, gente? Por favor, entendamos, pais e mães, tira da ideia aquelas coisas, meu filho não vai passar pelo que eu passei de privação material. Foi o que você passou, que testou sua resiliência, que testou seu desenvolvimento, que fez você observar o mundo com esses olhos que nós temos. De que é necessário trabalhar, de que é necessário ser honesto. Quando vem tudo muito fácil na mão dos nossos filhos, eles não dão valor. Eles até sabem o preço das coisas, mas eles não sabem o valor delas. Porque o valor está implícito ali, o trabalho, a dedicação, o afeto, coisas que não são medidas financeiramente. Então cuidado para a gente não dar tudo e não dar também o exemplo de que trabalhar é importante. Mas dá respaldo para que eles cresçam, para que eles possam ir além de nós,
para que eles possam, como diz lá no poema de Khalil Gibran sobre os filhos, né, ser flechas vivas que vão bem mais longe do que nós, enquanto nós permanecemos aqui estáveis. Mas é importante que a gente tenha atenção com isso, porque assim, isso vai diminuir as tensões sociais. E aí, não havendo motivo para cobiça, não havendo motivo para desejo, vem a paz. Com seres mais maduros, nós vamos sempre trabalhar. Ninguém se preocupe que numa sociedade cooperativa, ninguém vai deixar de trabalhar, porque todo mundo vai entender assim, o que eu faço é importante. Então deixa eu continuar fazendo, porque me beneficia e beneficia toda a minha coletividade. Isso é cooperação, isso é fraternidade em ação. Bom demais a gente pensar nisso. Mas, para a gente poder agora olhar para dentro do nosso terreno, né? Vamos pensar no movimento espírita? Vamos pensar nos itens competição e cooperação dentro do movimento espírita? Como eu falei para vocês lá no começo, a gente está aí com 4 décadas de trabalho, chegando aos 60 anos, com 4 décadas de trabalho na doutrina espírita. E é interessante observar, já vi muita competição. Isso é nocivo para o movimento. E tenho visto muitas iniciativas de cooperação. Sim, uma das mais belas, que é de difusão da mensagem espírita pelas redes, principalmente por vídeos, está lá no Espiritismo Net e tantas outras, na Web Rádio Fraternidade e tantas outras, que juntam esforços dos lugares mais variados do país. O Espiritismo.net tem colaboradores. Vou botar aqui, a vinhetinha do Espiritismo Net de novo. Nossa querida casa virtual de trabalho. Sim, eu me sinto hoje feliz de ser trabalhador do Paulo de Tarso aqui em Seropédica no presencial e trabalhador do Espiritismo Net. Aparece de novo aí, vinheta. A trabalhador do Espiritismo Net aqui nas redes. Porque isso me permite ir muito mais longe, conhecer gente de muito mais longe, até de outros países, sem ter viajado necessariamente para o exterior. Então é importante que a gente aprenda isso. Cooperar é bom. Cooperar no movimento espírita é muito bom. Competir que não é. Aí não tem jeito, porque como não é uma coisa de dentro de nós, é uma competição entre instituições, é uma competição entre criaturas, as coisas precisam ficar mais bem esclarecidas. Porque a gente não pode pensar assim, o movimento espírita vai crescer sempre, porque se nós começarmos a competir entre nós, se nós começarmos a tirar pedra nos vizinhos, se nós começarmos a nos dividir dentro do movimento espírita por causa de questões políticas que vieram de fora, nós vamos enfraquecer o nosso movimento. Nós vamos deixar que a competição fale mais alto. E aí, gente, olha só que coisa interessante. A cooperação no movimento espírita, ela facilita a harmonia. Ela amplia o trabalho em rede. Como assim, Maurício? Imagina várias casas numa cidade ou várias casas num bairro grande. Umas mais próximas da periferia, outras mais próximas de bairros mais abastados um pouquinho. Cada uma tem a sua vocação, cada uma tem o seu talento. Mas aquilo que uma casa não faz, a outra pode oferecer. Há determinadas instituições que têm um grupo muito focado em estudos, outra no serviço assistencial. Ora, se aparecer alguém carente aqui nessa casa que faz mais estudo, que não tem distribuição de cesta básica, com cooperação a gente indica para outra. A mesma forma, se aparecer alguém com transtornos mediúnicos naquela casa que faz serviço assistencial prioritariamente e não tem uma reunião mediúnica, uma reunião de educação mediúnica adequada, ela indica a outra. E assim a gente começa a trabalhar em rede e cresce muito mais e se faz muito mais forte. Essa é a questão importante nessa história. E a competição, ela gera o nosso vício. Gente, nós temos o ranço. A maior parte de nós, seja no Brasil, fora do Brasil, no movimento espírita, nós já passamos por outras formas religiosas, né? Alguns de nós estamos sendo espíritas pela primeira encarnação. Então, que já viemos de outras e é que algumas dessas outras têm lá os seus ranços, as suas manias, os seus vícios. Tem, não tem? E aí surgem os bispados espíritas, a ideia de hierarquia, a nossa casa é melhor do que a outra, eu não vou indicar para outra casa, senão a gente vai ficar sem frequentadores. Isso é péssimo. Felizmente eu tenho visto já, com o passar do tempo, com algumas mudanças e com o aprendizado pela dor que o movimento espírita vem atravessando, que essa competição e esses bispados, vamos usar assim esse termo, né, entre aspas, aí, essa ideia de prevalência, essa ideia de um líder dominador ou de uma instituição que prevaleça sobre as outras, está acabando. Está acabando, primeiro, porque os bispos reencarnados estão desencarnando, felizmente. E segundo, que essas gerações novas estão percebendo que tem mais valor a cooperação do que a competição. Aí a gente pode tirar aqui o Livro dos Espíritos e trazer o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, Maurício, sim!
Porque olha só, em 1861, Allan Kardec já tinha percebido isso. Competição no movimento espírita, competição entre as instituições espíritas não é bom, não vale a pena. E aqui no Livro dos Médiuns, quando ele vai estudar lá as sociedades, quando ele vai estudar inclusive a possibilidade de elas serem rivais umas das outras, ele coloca assim mesmo, né? Rivalidades entre as sociedades espíritas ou as associações espíritas. Tem um trecho no capítulo 29 aqui do Livro dos Médiuns, quando ele trata disso, que é o item 349. E dentro do item 349, que é um item um pouquinho maior, tem um trechinho de Kardec que vale para a gente usar para terminar o nosso estudo, para trazer para essa reflexão para o nosso movimento. Olha que bacana o que o codificador diz. Como, em definitiva, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral, devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos. E se alguma concorrência, agora aí, presta atenção, e se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser, senão a de fazer cada um a maior soma de bem. Vou repetir. E se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser, senão a de fazer cada um a maior soma de bem. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, tomando por divisa amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita. Então, gente, olha isso, que legal. Como é importante nós percebermos que interiormente nós vamos continuar competindo para que nós, espíritos, individualidades espirituais, nos coloquemos numa condição melhor. Vai lá e estuda a questão 919A do Livro dos Espíritos. Mas, exteriormente, nós vamos migrando cada vez mais intensamente, para o trabalho em rede, para a cooperação. Por quê? Porque a cooperação vai nos permitir ser os trabalhadores da harmonia, os artífices da regeneração, os trabalhadores da paz. O que vocês acham? Será que a gente consegue, nas próximas décadas, aproximar mais o nosso movimento espírita, aproximar mais a nossa atividade dessa cooperação tão necessária, sem deixar de lado a pequena dose de competição que tem que existir dentro da gente mesmo, da gente com a gente? Esse é um grande desafio. Vão pensando aí quais os meios. Se você tem algum meio que já usa, coloca aí embaixo. Comenta que é para que outras pessoas possam também saber qual é a sua receita. Qual é a sua receita? Embora não exista uma receita única, mas quais são os métodos que você tem usado para ser menos competitivo, competitiva e mais cooperativo, cooperativa? Coloca para nós aí. Eu agradeço muito que vocês tenham ficado conosco ao longo dessa palestra. Mais uma vez eu agradeço aos queridos irmãos lá do GPELA pelo convite para participar do aniversário dos seus 122 anos e fazer esse estudo que eu pude trazer para vocês aqui hoje para a gente colocar no canal. Porque que gostoso que foi pensar e repensar a minha atitude algumas vezes diante dessas duas palavrinhas. Competição, que só pode ser de mim comigo, e cooperação, que é minha com a coletividade em que eu estou vivendo. Que é minha e vai me aproximando dessa rede de trabalhadores de Jesus, de vão cooperando e vão construindo um mundo melhor, um mundo de paz. Muita paz para vocês e muito obrigado pela sua atenção.